Tu vai ler uma página, Jorge? Eu vou fazer a prece, então. Eu leio aqui. Postais fraternos. Vou ler bem pequena. Para ajudar quem sofre, diz você que nada tem. Não digas, porém, não posso, na sementeira do bem. Se você tudo perdeu e crê não poder servir, escute, recomecemos. Você consegue sorrir. Casimiro Cunha. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade desse encontro. Estamos aqui todos nós reunidos em seu santo nome. Pedimos suas bênçãos por todos os grupos, aqueles que aqui estão neste momento, aqueles que chegarão, aqueles que não poderão vir. Pedimos, Senhor, por todos, que todos nesse momento se sintam abençoados. E queremos pedir também, não só por nós do grupo, Senhor, mas por toda a nossa família espiritual, que é bem grande. Queremos pedir por todos aqueles que convivem conosco, se relacionam conosco. E também, Senhor, como bons pedintes, queremos pedir também por aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que passam por necessidades diversas, com problemas físicos, problemas mentais. Por todos queremos pedir, Senhor, por toda a humanidade, que todos neste momento precisam muito de Ti. Aos nossos bons amigos espirituais, pedimos também as suas bênçãos e que possam estar conosco durante esse estudo para nos ajudar, nos intuir e nos mostrar a melhor interpretação de cada texto que será lido aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez pedimos as suas bênçãos para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje interessante, eu não fechei a câmera não, mas está fechada. Ah, deixa. Então daqui a pouquinho tu sai do estudo. Né? Bom, tá aqui, hoje é o livro é isso. O livro dos Espíritos. Ele é inteligente, a inteligência artificial já está nesse celular, tá? Está todo mundo preocupado. Esse seu celular deve ser muito caro, porque esse seu celular tem vida própria. Então vamos lá. Hoje, antes de começar o estudo, me fala uma coisa. Qual é aquele livro que você botou no Skype? No Skype? Tem um livro no Skype. Tá no Skype? Tá no Skype. Eu botei no Zap. Como é que foi parar no Skype? Então você não botou no Zap. Você achou que botou no Zap. Tá no Skype. Oh, meu Deus. Não, eu botei no Zap com certeza. Tá ainda faz, sei lá, grupo de estudo espírita. Já... Mas o Skype também tem grupo. Boa páginazinha tá no Zap, sim. Eu vi uma página lá no Zap. Tá, não, no Zap. Termina. Aquilo ali é que eu pensei que não tivesse nem entrado, tá? Porque eu não vi entrar. Tá? Mas tá, tudo bem. Aquilo é um pequeno trecho daquele. Aqui é a Essência e a Prece, da Revista Espírita de 1866. Eu não botei muito detalhe, porque é só um pedacinho a sua mesmo. Aí eu acho que, não sei, talvez você tenha que ler, porque vai ficar meio complexo para mim. Não está no Skype, no Zap. Não está. Tá, o que está no Zap é o da... O que está no Zap é o de... Zap não está, não. Não é, Jorge? O que está no Zap é o de segunda-feira. É por isso que eu ainda estava conversando com a Anice. Eu vou sair, porque o Afrânio está tentando entrar aí. Mas eu vi uma mensagem, eu via aqui uma mensagem, mas não sabia o que era. Então tá, eu me enganei. Eu pensei que tivesse colocado no Zap, porque eu abri o Zap, mas foi pro... É isso aí. Estava aberto também, o Skype também estava aberto. Bom, vamos lá, Elisa. A pergunta de hoje, qual é? O de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. Nós estamos na pergunta 526.
Tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada. A escada se quebra. Ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? A pergunta é muito interessante. Essa pergunta aí depois vai falar um pouquinho no livro da Gênesis, né? E também fala um pouquinho dessa ressurreição espírita aí. Bom, supondo que alguém quer subir uma escada, os espíritos encarregados lá do karma, do destino daquela pessoa, vê assim, olha, ó, chama um espírito, não, algum rei momo desencarnado, e fala, sobe com ele ali para forçar a escada a quebrar e quebrá-la. Né? Será que é assim? Ou eles vão pensar, vamos mexer na estrutura molecular dessa escada para que ela quebre? A pergunta é muito interessante que o Kardec faz. Né? Como é que, se eles têm ação direta sobre a matéria, ação direta. Eles podem fazer isso? Eles podem realmente fazer com que aconteça, né? E nós vamos ver na literatura espírita muitas passagens. O livro Obreiros da Vida Eterna, né? O próprio Jerônimo faz, né? Fazendo o desencarne, o desligamento das pessoas, dos espíritos, do corpo físico, etc. Nós vamos ver muitas ações dos espíritos, né? Que aparentemente é sobre a matéria. Né? Aparentemente está agindo sobre a matéria. Mas, quando nós lemos o livro A Gênese, que também é um pedacinho à toa, então você quer ler, Elisa? É o capítulo 14, item 14, um pedacinho só também. Beleza? Espera aí que eu estou procurando aqui. Capítulo 14, 11, 15, 14. Item qual? 14. Mas qual é o capítulo? 14, item 14? 14. 14. Um palpite pro bicho que Por foi isso jogar você me amanhã, confundiu, porque você falou 14 e eu gravei o capítulo 14. Pronto. É a ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações Isso. fluídicas, fotografia do pensamento. Vamos lá. Isso. A Gênesis, capítulo 14, item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são... Peraí. O que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Bom, então nós estamos vendo como os espíritos agem. Tudo bem que o exemplo aqui é para um certo tipo de assunto, mas a mesma coisa acontece na pergunta aqui de Kardec. Eles têm ação sobre a matéria. O que é a matéria? Essa palavra fluidos, Kardec usou naquela época, mas é a mesma coisa que energia. Vamos trocar a palavra fluido por energia. Eles têm o domínio sobre a energia. Lógico, os espíritos, estou falando de espíritos que já têm, né, esse cabedal, esse conhecimento, sabe agir sobre as energias. Tanto que o próximo parágrafo vai falar sobre isso. Né, que os espíritos até, às vezes, essas Leia? transformações... leia, isso.
Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Também. Né? E os que têm conhecimento de causa é isso que está falando aí, né? Resultam de uma intenção. Então, os senhores, vamos falar assim, os senhores dos karmas, digamos assim, só para embelezar o negócio, né? Eles estão, né, atentos, tá? Poxa, veja bem, são bilhões de encarnados, reencarnados, bilhões. Cada um tem seu destino, né, dentro daquela programação que nós tanto falamos, né? Programação reencarnatória, está lá no livro Missionários da Luz. Então, eles cuidam desses destinos, desses karmas. E de acordo com as leis para esses, nós encarnados, as nossas necessidades vão acontecendo, eles estão ali, né, dando sequência à ajuda do nosso processo reencarnatório, tá? Da nossa caminhada, evolutiva ou não. Né? Isso depende de nós. Podemos evolutiva ou não? Não, evolutiva, mas depende de nós, o bem ou o mal. Eles estão ali. Então, eles se utilizam, né? Eles têm conforme fala Kardec, eles têm uma ação sobre a matéria. Nós vamos ver no caminho da luz, logo no início, quando o Sol se desprende, né, da nebulosa, desprende uma parte que vai se formar o Sol, do Sol se desprende outras partes que vão formar os planetas, nós vamos ver a ação de Jesus e dos seus arquitetos, né, siderais, que forma está lá, agindo para que a Terra tome forma, né? A Lua seja assim um contrabalanço da Terra. Então, há toda uma atuação dos espíritos sobre essas matérias, mas com um detalhe: essa ação direta é através do que? Do pensamento. Não usa a mão. Não usa a mão. E assim eles vão nos dirigindo, nos orientando. Pergunta 459 aí de novo, né? De ordinar são eles que vos dirigem. E são mesmo. Nós precisamos de muita assessoria deles para chegarmos a algum lugar. Muita mesmo, principalmente quando é para o bem, porque as tentações do mundo são mais fortes, muito mais fortes, que né, o caminho reto, que é o caminho mais difícil, é um caminho de sacrifício, da famosa palavra renúncia, etc. Né? Então, quando um homem, está falando que um homem tem que morrer, veja bem, ali, naquele momento, aquele ser, né, está no final da sua reencarnação, né, sua passagem pelo planeta. Por isso que eu coloquei esse negócio da revista Espírita. E como isso vai acontecer? Os espíritos vão lá balançar a escada, dar um tapa na escada, pegar uma marreta, dar marretada para essa escada quebrar? Não é bem assim que funciona. Vamos ler antes de comentar a resposta de Kardec. E se alguém quiser... Alguém quer comentar antes de eu ler o negócio da revista Espírita? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Comentário sobre o quê? Não entendi. Não, que eu vou ler um trecho da revista Espírita, que eu passei pelo Zap, mas está na... É só para enriquecer, então. O André Luiz diz o seguinte, que tem hora para nascer e tem hora para morrer. Ou seja, as coisas estão já dentro de uma... E os espíritos sabem, né? A hora específica, porque o trabalho é trabalho de equipe, não é um trabalho individual. Então, até os guias responsáveis, né, aquele vamos dizer assim, do grupo familiar, que é muita gente, eles sabem a hora que fulano que tem que passar e sabem dos resgates, né? Que essa criatura aqui nada mais ele coloca aqui só para chamar a atenção da gente. Tem um outro caso da telha também aí, que eu não sei se está próximo aqui, eu não me lembro da pergunta. É a próxima. É a próxima, né? Acho que é a próxima. Que cai na cabeça de alguém.
Eu estava lembrando, só rapidinho, eu estava lembrando eu não sei se ele tem 91, do Livro dos Médiuns, que é 91, deixa eu ver aqui. Esse aqui é Evangelho. 91 do Livro dos Médiuns, que eu acho até interessante, né? Que trata das questões, isso que você está falando, das manifestações físicas espontâneas. Olha, eu vou ler só o primeiro parágrafozinho aqui, que ele diz, que não tem parágrafo, que o parágrafo é grande, mas até o primeiro ponto, diz assim, ó, estes fenômenos, que é o fenômeno das manifestações físicas espontâneas, conquanto operados pelos espíritos operados, olha a palavra-chave, pelos espíritos inferiores, são com frequência provocados pelos espíritos de ordem mais elevada. Olha a palavra provocados. Então, vem de encontro aí essa questão da escada. Eles provocam, eles sabem, mas não vai imputar ninguém. Foi o que você pegou aí do camarada de 100 quilos lá. Vai lá, trepa junto nas costas desse camarada aí para ele cair na escada aí. É mais ou menos assim. Incorpora ele aí para ele ficar pesado. Porque lá, as questões, lá, aquele ali, é os fenômenos de ruídos, de batidas, de casas mal assombradas. Esse é como os espíritos atuam para criar essa situação. Mas por trás tem os espíritos que controlando a situação. Mas é mais ou menos assim, né? É o pensamento. É o pensamento que eles, né, conseguem controlar tudo através do pensamento. Já nós é o que está, a segunda parágrafo que a Elisa leu, né? Às vezes, instantaneamente, quando nós pensamos, nós ainda não temos esse controle. Nós também estamos criando. Sim. Né? E vamos criar situações, né? Vamos criar mesmo N coisas, né? Nós estamos mexendo no fluido universal, modificado. Nós estamos criando, é verdade. Por isso que logo no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz começa falando, né? Existem os co-criadores do plano maior e co-criadores do plano menor. No plano menor, nós estamos. O co-criador maior, quem é? Os Cristos, né? Aquela turma lá do alto, né? Deus é o criador, eles são co-criadores, como o André Luiz coloca, eles não são criadores. Né? Eles pegam justamente essa questão, até bom falar sobre isso, né? O fluido cósmico universal, né, que antigamente era chamado de éter, ou então a emanação, né, de Deus. Então, no livro Evolução dos Dois Mundos, o André Luiz fala isso. É o hálito, né, universal, emana de Deus. Esses espíritos sabem como... Fala. Você falou no Padre Jerônimo aí, o Padre Jerônimo, eu não me lembro qual o capítulo, foi lá naquele ligado àquela... depois do encargo do sepultamento do Dimas, que o André Luiz vê uma senhorinha lá agarrada, aí o homem do cemitério leva ele para ver lá várias criaturas lá e tal. Aí o Padre Jerônimo disse, André, o homem, a igreja, ele fala da igreja, tá? Ele foi padre, né? Ele fala, na igreja, a concepção do inferno, eles estão muito mal informados e passam uma informação distorcida. O grau de rebeldia do homem somos nós, o diabo. E eles criaram as tais figurinhas, né? Então, para finalizar, o que eu vou falar, a ambiência essa, onde passou o fogo purificador, onde o Gregório morava, isso tudo aí é fluido modificado, criado por quem? Nós. Nós criamos o céu e o inferno, né? Isso que Jesus fala, o inferno está, né? O céu está dentro de cada um de nós, é isso aí, né? Então, esse fluido cósmico universal, os espíritos esses conscientes sabem como manipulá-los, né? E nessa manipulação, né, fazem com que ocorra acontecimentos ou estejamos presentes a esses acontecimentos sem derrogar em nada as leis divinas. Muito ao contrário, fazendo que com elas, né, que elas sejam cumpridas. É muito interessante os meios, né?
Aí a gente fala também outra história, a tal da bala perdida. Não existe bala perdida. Não existe. Infelizmente, é o que parece uma catástrofe, uma pessoa de bem que foi ferida. Infelizmente, era a hora. O Chico não está mais entre nós, mas a maioria das mãezinhas que iam procurar o Chico, né, geralmente o filho tinha até acontecido algum acidente, algo de uma morte muito violenta, queda de moto, acidente de automóvel, seja lá, atropelamento. Quando chegavam lá, geralmente o espírito mandava uma mensagem para o Chico, falando, mãe, pai, não é nada disso. Não é nada disso. Eu tinha que passar por isso. Porque lá no plano espiritual, ele desperta para a realidade, pelas provas que ele tinha que passar. Então, espíritos, tá, amigos, tá, às vezes, né, nos colocam em determinadas situações, determinados lugares, justamente para que a lei de Deus, a lei divina e nosso processo reencarnatório sejam cumpridos. Sejam cumpridos. E como isso acontece? É isso que eu quero citar. Veja bem, essa revista é a Revista Espírita de 1866, tá? O texto é mês de maio, quem quiser, né, depois pesquisar, anotar, mês de maio de 1866, que eu botei agora mesmo que eu botei isso que eu me lembrei. O texto se chama Aquiescência à Prece. O assunto é parecido com o que a gente está falando, mas não é bem direto o que nós estamos falando. Mas, no meio desse assunto, tá, vai falar sobre essa condição dos nossos espíritos protetores, amigos, como isso acontece, como as coisas acontecem, né, para o bem, né? E às vezes a gente acha que o nosso desencarne é o mal e não é. Né? O problema é quando a gente chegar lá, o que é que nós fizemos aqui encarnados. Né? Aí sim que é o problema. Mas quem tem uma vida tranquila, bem consciente, bem calma, né, agiu certinho, procurou, quer dizer, agiu o máximo possível dentro do correto, não tem problemas no desencarne. É isso que o Jorge falou, né? Não vai para o inferno, que não criou o inferno para ser encarnado, tá? Então não vai para o inferno desencarnado. Mas como é que esses espíritos atuam? É isso que a Essência Prece fala. Está falando aqui que quando nós oramos, isso é aquilo que pode acontecer, o que não pode, e tá, vai falar agora sobre a atuação desses nossos protetores aí. Você não conseguiu achar não, né, Elisa? A página? Revista é maio de quando? 1866? Isso. 1866, maio. Aqui é Essência a Prece. Depois vocês podem salvar pela internet, que é um texto muito bonito, que é justamente sobre essa lei de causa e efeito, a livre-arbítrio, e como os espíritos agem também para que seja encaminhado. Aqui, no caso, é a prece. A prece pode ser aceita ou não, sem derrogar as leis divinas, etc, etc. Tá? Mas, no nosso caso, nós vamos pegar uma carona aí para entender a ação desses espíritos. Tá? Dessa questão de subir a escada ou não subir, tá? E sair na rua justamente numa hora que, né, vai acontecer algo, vai passar um carro, vai subir uma calçada, ou vai provocar que aquele carro suba a calçada e a pessoa que vem ali. Vamos lá ver. Vamos ler. Eu vou ler aqui devagarinho, tá? Aí vocês, qualquer coisa também, tá? Pergunte, pare, que eu, tá? É só um parágrafo, mas não é muito pequeno, não, mas é 2 minutos. No limite das coisas que dependem da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, aceder a uma prece, a um pedido, né? Quando é justa, e cuja realização pode ser útil. Mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportunidade diferentemente de nós. Isso aí que é fogo, né? A gente quer uma coisa, né? Tem o Richard Simonetti, tinha num dos livros dele, tinha uma senhora de joelho em frente à cama, orando, pedindo joias, um carro zero, e tinha uma mão assim, mandando uma enxada. É mais ou menos assim para a gente. Bom,
razão porque nem sempre aquece a essa prece. Se lhe agrada exalçá-la, não é modificando seus desígnios soberanos que o faz, mas por meios que não saem da ordem legal, se assim se pode dizer. Agora vamos começar aí. O lance do nossa caminhada. Tá? Os espíritos vão fazer isso, né? Vão nos acompanhar, vão utilizar meios que não saem da ordem legal, tá? Da ordem legal do processo reencarnatório, etc. Vamos lá. Agora, o que nos interessa. Os espíritos executores de sua vontade são, então, encarregados de provocar as circunstâncias que devem conduzir ao resultado desejado. Tá? Os espíritos encarregados, tá? Estão ali atentos para que aconteça aquilo ou aquilo outro, etc. Né? Quase sempre, esse resultado requer o concurso de algum encarnado. Olha que interessante. Tá? Pois, esse concurso que os espíritos preparam, inspirando os que devem nele cooperar o pensamento de uma ação, incitando-os a um ponto e não a um outro, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Ora, não existe acaso nem na assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. Deu para pegar, gente? Deu para compreender aí como é que o negócio funciona? Como nós damos trabalho à espiritualidade, né? Aposto que o Chico Xavier não precisava disso tudo, não. Ele já sabia o que ia acontecer com ele e não estava preocupado se ia desencarnar ou encarnar. Eu tenho certeza disso. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, voltando ao assunto. O homem tem que subir uma escada. O homem tem que morrer. Tem uma escada ali na frente. Os espíritos já sabem da condição física, material daquela escada. Que ela deve estar um degrau solto, ou estar podre, de um pedaço de madeira podre. Os espíritos não vão lá ter essa ação direta sobre a escada. Nada disso. Tá? Eles vão provocar com que o homem suba a escada. É isso que acontece. Não só a escada, conforme até o Jorge falou, é um exemplo. Tá? Digamos que é para ilustrar a pergunta que o Kardec colocou. E isso nós vamos ver em todo o Evangelho, em todos os lugares, que os espíritos, eles, apesar de ter esse poder de ação, esses espíritos mais elevados, ação direta mesmo sobre a matéria, só em alguns casos que eles assim trabalham um pouquinho mais forte nisso, mas não são eles, conforme fala o livro dos médiuns aí, não são bem eles que provocam os negócios. Por exemplo, nós temos o caso dos maremotos, terremotos, né, esses tufões, ventos. Os espíritos superiores, né, sabem que ali naquele lugar precisa que isso aconteça. O que fazem eles? Né? Se utilizam dos espíritos menos, né, os mais ainda embrutecidos, que ainda estão muito ligados a isso, para que aconteça aquilo, para provocar aquilo. Quando a gente vê no Evangelho que Jesus para o vento, para a ventania, o pessoal fala, poxa, até o vento obedece, a tempestade obedece. É que Jesus, logicamente, com a sua visão, né, com a sua vidência, controlou o negócio. Controlou aqueles irmãozinhos menores que estavam lá provocando aquela tempestade, se não me engano. Né? Era uma tempestade. Então, eles se utilizam sempre o quê? Da mente, da vontade, do esforço, né? Da inspiração. E tanto que, se a gente for olhar os milagres do Evangelho também, eles chega assim o cara é cego, não é isso? Jesus não bota um olho novo nele, não faz nada disso. Ele vai lá, de alguma forma, com a sua mente,
atinge lá o nervo óptico, ou seja, o que for que está ruim naquela visão, e se deve estudar o cara em milésimos de segundo, se já está, né, liberado para que possa voltar a ver. E assim acontece o milagre. Tá? Bota um para andar, mas ele, em momento algum, pega alguém assim, está faltando um braço, vou completar o braço dele. Não, ele não faz isso. Ele não age diretamente como nós pensamos na matéria. Ele se utiliza dos fluidos, né, da energia, para, né, realizar suas obras. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria, só para enriquecer. Por exemplo, Fala. o caso daquela senhora que tinha o problema do fluxo sanguíneo Isso. constante, né? Jesus era uma criatura que tinha uma energia anímica, né, de cura, propriedade natural, que é um espírito completo, puro. E você vê que ele disse para o Pedro: Pedro, alguém tocou em mim, mas Senhor, aqui esse montão de gente aqui, todo mundo, saiu de mim uma virtude. Ele falou virtude, obviamente o que é? Saiu alguém ali no estado, quer dizer, o estado ideal. Por exemplo, vamos ao centro espírita. Se a criatura está na hora H, os espíritos vão dar um jeitinho. Eles vão identificar em alguém. Às vezes tem aquela criatura que está sentada lá no último banco, pode ser até uma senhora idosa, mas é ela que tem a energia, o fluido magnético ideal para que a criatura receba, né, o benefício para estabilizar, né, o equilíbrio de saúde da pessoa, qualquer que seja. Agora, o caso do cego, né, também, porque eles falam que ele saliva com a terra lá, fez lá a maçaroca e passou ali em cima. Talvez isso daí foi só o veículo, mas ele não veio para derrogar as leis. Obviamente, ele já deve ter visto aquilo ali. Espera aí, esse cidadão aqui está na hora de começar e vai ser né, voltar a enxergar. Está o momento, porque Jesus também era assessorado, né? Tinha os espíritos que, obviamente, colocavam essas criaturas no caminho. Vamos dizer assim, né? Sei lá, só rapidinho para a gente ganhar tempo. E, enfim, a energia anímica dele, o magnetismo dele, né? Adicionando o produto da saliva que faz parte e adicionou lá até, é o que eu penso, tá? Era uma Penicilina catarata. da época. A Era uma penicilina da época. do movimento espírita, o pessoal fala que era uma catarata. Né? Fosse um glaucoma, talvez teria um problema mais sério, não sei. Eu não sei. Era uma catarata e a criatura voltou a enxergar. Ou É isso aí. Ele sabia como lidar com fazer, né? tudo isso, né? O Exato. criador do planeta, né? O Divaldo aqui, o Sai Baba, que também tinha o tal fluido magnético, também em condições. Quantas pessoas ficaram... Até o Divaldo teve problema de coração, foi lá né? Eu acho que ele não foi em busca de nada, ele foi lá para... Eu não sei, eu não me lembro. Alguém falou o que foi? Ou foi visitar, Acho que ele né? foi visitar, mas aconteceu algumas coisas naquela visita ali. Alguma Não coisa. foi? Eu não sei, eu não Isso lembro não é à bem. toa, né? Não é à toa, né? Interessante, né? Exato. Ele tem até acho que tem até uma palestra dele antiga sobre esse assunto. Eu não me lembro, não, mas é isso mesmo. Todo mundo aí, seu Roberto, Consuelo, Dona Luz, Elisa, ninguém falou mais nada, só eu e o Jorge. Estamos ouvindo, eu estou ouvindo. Só. Tá tranquilo, Fernando, tudo tranquilo. Seu Roberto. Não, tudo bem, tá tudo entendido. Dona Entendido. Elisa. Quer dizer que, né, não precisa espírito gordinho estar lá não, né, gente? O Rei Momo desencarnado. Bom, entrou mais alguém aí? Não.
Não, continua às 7. Bom, vamos lá, Elisa. Então, vamos ler a pergunta, a resposta. Como é que fala nada não, Elisa? Não. Pergunta 526. Tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então tinha, né? Foi o destino. É foram os exato. espíritos que quebraram a escada. Desculpe, foram os espíritos que quebraram a escada, né? Foram lá com um golpe de karatê. Vamos lá. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Tá, então tá, a resposta é mais ou menos dentro do que nós falamos, né? Fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado. Que ocorra algo, né? Os espíritos estão atentos. Eu fico só imaginando, né? Quanto trabalho, né? Tá aqui, a escada, né, se quebrou porque achava podre e não era forte para suportar o peso daquele homem. Eu vou até tomar cuidado agora quando eu for subir a escada, né? Porque de repente não vai me suportar meu peso, né? E vai aparecer o quê? Apareceu uma morte por efeito natural, como sempre aparece para gente. Caiu da bicicleta, caiu da moto, né? Foi descuidado, né? Não. Só se for um caso extremo que ele procure, né, em alta velocidade, né, fazendo coisas que não deve. Aí, para nós, né, procurou a morte, é um acidente. Mas nós sabemos, pelo que nós lemos lá no nosso lar, que ele não deixa de ser um suicídio inconsciente. Tá? Quando a pessoa está fazendo algo e sabe que pode provocar um acidente, pode, né, se quebrar todo, pode ficar até aleijado ou mesmo desencarnar, né? De acordo com o que nós lemos lá no livro Nosso Lar, o nosso amigo André Luiz levava uma vida aqui no planeta que não era também muito aconselhado, tá? Morreu, né, de sífilis, né? Conforme fala lá. Aqui o pessoal achava que era um problema, né, uma infecção no intestino, no fígado, não me lembro bem. Mas lá não. Por isso que você contraiu a sífilis. Então aí ele fumava muito, etc. Como era consciente, né? De que tudo que ele fazia mal. Então, é um suicídio inconsciente. Tá? Então, quando nós fazemos coisas que nós sabemos que pode provocar o nosso desencarne antecipado, ou mesmo um acidente antecipado, de uma certa forma, nós somos desse time aí, do suicida inconsciente. Mas quando as coisas acontecem conosco naturalmente, não. Né? Com certeza chegou a nossa hora e o braço vigilante da lei estava lá. É isso? Essa palavra é bonita, braço vigilante da lei. Já ouvi isso muito dentro de casa espírita, eu sempre achei legal isso. Alguém mais comenta alguma coisa? Então vamos para a 527, que é muito parecida. Nós já tocamos alguma coisa no assunto aqui da 527, né?
sobre essa questão aí da tempestade é parecida, né? A Frane não sobe a escada, tá com medo de morrer, hein? Não, outro não é não. Só se for de concreto, escada de concreto ou de ferro. De madeira, não. Ai, ai, ai. Né? E tomara que aquele espírito gordinho não incorpore em mim justamente na hora que for subir a escada, né? Imaginou? Os 90 mil com 110 do cara é 200 quilos. Não tem escada que suporte esse peso, né? É muito Fica azar, né? difícil. Porque tu nunca incorporou nada. No dia de subir a escada, é para acontecer mesmo. Mas É ninguém pra acontecer incorpora, só envolve só. Pois é, mas ele não tem essa possibilidade, não rola com ele. Tem Entendeu? sim, todo mundo tem. Só que eu falo. Pergunta Ei, escadinha. 527. Hum. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Eu acho que Kardec, quando fez essa pergunta, ele estava lendo aquelas revistas da Marvel da época, né? Ou então tá vendo. Não tinha na época dele. Pois é, de alguém parecido. Ou então estava lendo a mitologia, né, greco-romana, né? Quando Zeus está com raiva, lança um raio na cabeça de um, né? Etc. Se Não refugiar é isso? debaixo de uma árvore, tu tá pedindo, né? Exatamente. E olha, é Eu não feio, gente. sei, não sei nem se nessa época eles já sabiam que a árvore era um para-raio. Não sei. E E, não né? existiu o para-raio, com certeza, que vem bem depois, né, com Franklin, né? Benjamin Franklin. Mas não foi muito depois, não, né? Talvez 30, 40 anos depois. Foi já no final né, desse século aí. Bom, essa questão, bom, ela é bem clara hoje para a gente, né? Bem clara. Porque o lugar hoje, qualquer lugar que nós jamais devemos procurar numa chuva, não falo nem em tempestade, não. Qualquer chuvinha mesmo, é se esconder debaixo de uma árvore, porque há o risco sempre de um raio. E como nós sabemos que o nosso país, então, o Brasil, diz que é o maior fabricante de raio do mundo, acho que fica um monte de. Olha, é tudo para queimar mesmo a psicosfera, tá? É um negócio para arrebentar com os miasmas. Não é à toa, não, que o Brasil tem essa quantidade enorme de raios caindo. E agora entra a pergunta aqui que Kardec está falando. Então, vamos deixar a matéria mesmo. É que um raio já é uma coisa menos, né, menos física, digamos assim. É uma energia, né, mais densa, mas é energia, né? Os espíritos vão provocar esse raio para cair na cabeça desse cara? Nós sabemos, nós falamos ainda há pouco, que existe espíritos. Nós vamos ler daqui a pouco, na 530 e pouco. Só para ter uma ideia aqui. É o próximo aqui. Não tô achando não. Mas na 500 e pouco vai falar sobre essa questão dos espíritos, né, dos animais, né? Não, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Porque aí é 56, nós vamos estudar em breve, fala sobre isso, né? Vai falar muito sobre isso, mas não vamos ler ela agora, não tem nada a ver, não. Tá? Só um finalzinho dela. Eu vou ler aqui, tá, gente? Mais evidentemente, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus das escalas do mundo. Então, esses espíritos que estão nessa... Conforme fala aqui o capítulo, vamos estudar. Da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Esses espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza, tá, eles têm também um mestre, tem um espírito maior
Assim como nós vimos no livro dos Mensageiros, tá? Que tem os responsáveis pelo quarteirão. Hoje nós vimos até que um burro, né? Deu um coice no dono. E chamaram o cara que era o responsável pelo quarteirão. Pô, você não viu isso acontecer? Ele, poxa, eu vi, mas eu tentei. Ah, olha só, tentei influenciar o cara a parar de maltratar o burrinho. O cara não parou, o burro usou do instinto dele e se defendeu. Então, todos os lugares, para todos, existem esses protetores, espíritos protetores, que é o estudo desse capítulo, né? Existem protetores. E existe essas quantidade enorme desses espíritos, né? Não sei se já são totalmente já humanos, né? Trabalhando nesses fenômenos. Então, eles vão provocar esses raios, vão ajudar para que aconteçam esses raios. Algum espírito pode, até já sabendo disso, intuir uma pessoa que precisa desencarnar, tá? Jogar debaixo de uma árvore dessa. Aconteceu lá em Minas, quando eu era pequeno, nunca mais vou esquecer isso, que eu adorava aquela pessoa, eu era criança, ela já era uma mocinha, muito bonita. Colocaram um telefone lá na roça, o pai dela tinha uma fazenda, e ela, coitada, não conhecia ainda, estou falando de 1972, 70, 72, o perigo que tinha naquela época, tem até hoje, de atender telefone fixo, né? Em tempestades com raio. E lá era postes de madeira levando o fio, né? E não deu outra, né? Caiu um raio, ela, coitada, desencarnou eletrocutada, segurando o telefone, né? Nem vi na época, eu era criança, não deixaram nem a gente ver, isso foi muito feio. Quer dizer, será que ela desencarnou fora da hora? É a mesma coisa do caso aqui. Deve ter sido intuída para ir telefonar. E aconteceu. Tá? Então, os espíritos se utilizam dos acontecimentos por vir e presentes para que nos colocar, né, naquela posição, naquele lugar e não adianta, Jorge. Se não subir a escada, não pode parar debaixo de árvore também. Tá? São dois conselhos que eu estou dando, né? Fala. Eu estou lembrando aqui do Céu e Inferno, aquele senhor do caso do Verniz, que ele era dono de fábrica, e estava empregado, e ele... Eu acho que eu acho que o empregado deve ter dito para ele, ou foi a esposa em cada disso, cuidado, olha, vai trabalhar assim, atenção, pererê, pororó, pororô. Eu sei que houve um negócio lá, caiu aquela bodega em cima dele, e ele ainda foi para casa com vida, e não blasfemava. Está no livro Céu e Inferno. Eu li isso aí até um tempo. Eu estou lendo de novo o livro pausadamente, todo dia leio sempre um pedacinho pela manhã, e ainda vou reler de novo para poder fixar isso aí. Na hora de uma conversação, a gente ter argumento, né, para enriquecer o conteúdo, né, de informação. Quer dizer, se era a hora dele, né? Ele ele evoluiu a óbito, acho que foi 8 horas depois das queimaduras, sem reclamar. Era a hora dele. Tanto que ele não aceitou os conselhos da esposa, né? É. E ela devia ter o que nós estudamos na semana retrasada, né? Um pressentimento. Exatamente. Tá? Né? No caso dela, não foi a voz do instinto, foi um pressentimento que estava na hora do marido, que, né, se pudesse evitar, né, evitaria. É interessante mesmo essa história. Eu não conheço, que eu não li o Céu e o Inferno até hoje, tá? Tá na fila, tá na fila. Acho que o próximo estudo, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, pode ser o Céu e o Inferno. Tem muito casos bons lá, porque dá para estudar, viu? Muitas coisas boas. Tem muitas coisas boas. Elisa, alguém mais quer comentar alguma coisa? Ninguém quer também comentar que não vai passar nunca mais perto de uma árvore de dia de chuva, né? Não, mas isso aí todo mundo já sabe, está sempre avisado que não se protege debaixo da árvore, nem fica muito perto dela.
Tem gente que ainda vai jogar bola na praia, né? Outro problema, né? Pois é. Outro problema sério, né? Lugar descampado. Bom, Pergunta vamos lá. 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenho dos espíritos que provocaram a produção do raio e que dirigiram para o homem? Só uma coisinha nessa pergunta, né? A matéria em seu estado normal. Pelo raio, realmente ela não é uma matéria bem física, né, digamos assim. Então, o que eu mais interessei aqui, achei interessante aqui, acho que Kardec nessa hora estava meio assim, um homem que tem que morrer fulminado por um raio. O raio, né? Olha só, será que é brincadeira, né? Ele está querendo ilustrar o negócio. Né? Tem que morrer pelo raio, então tem que acontecer isso, né? Igual cair do avião, cair, não, o avião cair, é isso? Tem que ser. Tem uns que caem do cavalo, né? Cai do cavalo. Nós vimos aquele cara, que foi o Superman, né? O super-homem, caiu do cavalo e ficou ainda algum tempo, mas depois não resistiu, né? Ficou alguns anos até, mas depois, devido à queda, ia desencarnar. E será que foi aquilo também foi à toa, né? Mas vamos ver. A pergunta é mais ou menos para quer falar, Jorge? Não, eu não sei se dá para enriquecer também. Eu lembro do terremoto lá no Haiti, onde a dona Zilda Arras, que era que lá, uma coisa assim, faleceu, né? Que lá no terremoto. Eu é um comentário. Aí apareceu lá um padre lá, ficou falando, esse pessoal aqui, assim mesmo, olha o radicalismo dele, assim na televisão, na lata. Esse pessoal aqui fica mexendo com esse negócio de macumba, falando isso, mas no idioma dele. E estava lá o tradutor. Ficar mexendo com isso, olha o que aconteceu. Morreu muita gente aí, ó. Tá vendo? A dona Zilda foi embora por essas coisas. O que adiantou? É assim mesmo. E o que adiantou o que ela fez por esse povo aí? Olha a ignorância por parte do cidadão, né? É os espíritos sabedor da situação que vai ocorrer no local. Vai convergir, é o resgate coletivo, né? Que nós sabemos. Portanto, os princípios inteligentes daquela região já vinha trabalhando essa ambiência, porque a fragilidade do solo já, né, está acontecendo. É igual, ó, a fenda que tem ali na São Francisco da Califórnia, todo mundo fala assim, vai estourar, cuidado, eles se prepararam por lá. Por quê? Isso um dia vai acontecer. A gente não sabe quando. Porque já tem, ela está, né, está aumentando a fenda. Agora, é os espíritos que estão provocando isso aí? Não. São os princípios inteligentes, porque é um fenômeno natural, porque ninguém mexe nas questões naturais. E o homem lamento, nós somos assim. Tecemos comentários muito equivocados. Rapaz. Nós somos, né? Bom, vamos lá, Elis, para a resposta. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Olha Não só que foi. interessante. Só um instantinho, Elis. Naquela árvore estava determinado, estava nas leis da natureza e naquela árvore cairia um raio. Não era ao lado nem na outra de frente, não. Olha só que coisa interessante. O acaso não existe. E aproveitando, não é isso? Está bem claro aí. E aproveitando isso, vamos lá, Elisa. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio.
porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não estar debaixo da fronde do homem. Aquela árvore tinha sido escolhida. Ia cair um raio ali. Tudo bem que não fosse o homem também, mas aquela árvore ia receber o raio. Olha só como nós estamos por fora do controle da espiritualidade sobre o planeta. Estamos realmente... Lendo isso aqui, por isso que depois vai vir a ação dos espíritos fenômenos da natureza. Por isso Kardec tem uma visão fora de série. Vê só, como eles enxergam é muito além da gente. Os espíritos estão falando uma coisa aqui, ele já está preparando a pergunta que daqui a pouco nós vamos entrar nela. Daqui 8 perguntas, daqui 555, 556 por ali. Bom, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? O acaso não existe, né? Por isso que fala, leia Kardec, o acaso não existe. Bom, então já está na nossa hora, vamos deixar 528 para a semana que vem, tá? Pergunta. E alguém comenta alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Tem uma frase aqui do Miramês que diz o seguinte: Uhum. assim são os milhões de acontecimentos que sucedem no mundo inteiro. No fundo, são processos de despertamento das criaturas de Deus. Devemos estudar mais as leis do Senhor e delas tirar todas as respostas para que, por vezes, nos inquietamos em saber. Somente a maturidade nos informa os segredos da natureza. Precisamos nos informar melhor sobre as leis de Deus para poder entender tudo isso que nós estudamos agora. Quando fala sobre o nosso planeta, né, que é um planeta escola, planeta isso, poxa, eu acho que é uma coisa aqui, porque né, nós sabemos que em todo lugar, né, o Alexandre fala no Missionário da Luz, tudo é espírito, né? A forma como, quer dizer, princípios espirituais também, né? A forma como está esse princípio espiritual ou o espírito se apresenta é um mundo. Então, nós vamos ver o mundo dos vegetais do nosso planeta, o mundo dos insetos, que também são. Né? O nosso planeta é grandioso demais, nós não temos noção disso. E nós somos o que mais atrapalha os outros mundos. Isso que é interessante. Você que está aqui para tomar conta do mundo, ser o responsável pelo mundo, é o que mais atrapalha tudo, arrasa tudo. É isso? Se a gente pegar o livro Gênesis, tá? Gênesis, não de Kardec, não, a Gênesis lá de Moisés, no início, tá? Deus vai criando tudo, no final, né, aparece o homem. E ele vai dando àquele homem o quê? Tá aqui o animal, tá isso, aquilo, dá, né? E vai dando ao homem a condição o quê? De dar até nomes para aquilo ali, né? Se utilizar, etc., para a sua jornada evolutiva e ajudando aqueles que estão abaixo dele também. Só que nós, infelizmente, tá aí o planeta, né? Com vários problemas aí, causados por quê? Pelo único ser que raciocina no planeta, que diz raciocinar, né? É a grandeza mesmo, nós temos que estudar mais as leis da natureza. O Miramês tem razão. Nós estamos muito afastados disso. Muito mesmo. Muito. É muita coisa para a gente, né? Mas nós temos que estar mais atentos a isso aí também. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Consuelo, Nice, Dona Lourdes, Elisa, Jorge, seu Roberto? Não, foi amplamente explicado tudo. Kardec, né, é uma sabedoria. Então, foi tudo devidamente explicado, muito bem explicado. Leis naturais. Dela ninguém foge. Não adianta fugir de um ipê roxo para não pegar o raio e se meter debaixo de uma gabeira rosa, porque se tiver que pegar na mão, vai pegar, não vai pegar no IP, vai pegar na outra. Então, tem jeito. Não tem como fugir de uma natureza como a natureza de Deus. Não tem. Vamos procurar uma árvore de borracha, seu Roberto, que aí o raio não cai.
Vai derreter a árvore e a gente vai morrer embolado na borracha. Ai, meu Deus, isso é pior, né? Ai, ai. Alguém mais quer Eu acho comentar que eu alguma mereci coisa? mereci uma morte um pouquinho melhor, né? Não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Não tem jeito. Bom, vou parar a gravação, tá?